Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, muito bem. Vamos à nossa aula de história de hoje? Na aula passada, retomando um pouco sobre o assunto que nós aprendemos, nós percebemos, identificamos, reconhecemos também algumas mudanças. O que mudou com a chegada da eletricidade? Ela chegou há cerca de 160 anos atrás e nós aprendemos que algumas moradias não tinham energia elétrica, então o que faziam? Como faziam? Utilizavam velas, lampiões, a gás, lamparinas com querosene, velas, era muito comum, pois não havia a energia elétrica que chegava às casas das pessoas. E como elas faziam para conservar os alimentos? Faziam conservas. A carne, por exemplo, eles utilizavam um método de salga ou secagem, que era exposto ao sol para ela secar e eles consumirem em outros dias, certo? A partir, então, de cerca de 160 anos atrás, quando a eletricidade chegou ao Brasil, as pessoas, então, conseguiram comprar aparelhos eletrodomésticos que facilitassem um pouquinho esses métodos de conservar alimentos, a iluminação das residências, das casas, das ruas também, à noite, né? E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Mas antes, nós vamos corrigir as atividades da aula anterior. Vamos lá? Confiram lá com a prof, então, na página 91, para verificar se a resposta de vocês está de acordo ou se você precisa arrumar, ok? Vamos lá, então. A atividade número 1, vocês deveriam observar a foto e ler a legenda. Então, a imagem que nós temos é de uma carne salgada exposta em banca de feira. Antes de irmos para a resposta, eu quero que vocês observem essa imagem e eu vou dizer para vocês que o uso desse método de desidratação da carne, que nós chamamos também, é um dos mais antigos que existe de conservação, sabiam? Assim como o uso de condimentos também. No Brasil, essa prática é comum. A carne seca ou a carne de sol, ou charque, como algumas pessoas chamam, são alimentos muito apreciados. E essa prática cedeu lugar ao uso de refrigeradores domésticos, que se popularizou a partir da segunda metade do século XX, quando chegou a eletricidade, então. Mas ela ainda existe. É gostosa na feijoada, não é mesmo? Ok, então agora a letra A da número 1. Que técnica foi utilizada para conservar esse alimento? A carne foi conservada com sal. Foi conservada, então, com esse método de salga. A B. Atualmente, na maioria das moradias, qual é a maneira mais usada para conservar alimentos? Essa é fácil. Na maioria das moradias, as pessoas usam a refrigeração para conservar alimentos por mais tempo. Ou seja, utilizamos o eletrodoméstico geladeira, onde ela resfria a carne, congela, e aí nós conseguimos consumir ou conservar por mais tempo, certo? Letra C. A maneira utilizada atualmente na maioria das moradias substituiu definitivamente o processo mostrado na foto? Explique. Não. É possível nós percebermos essa maneira de conservar a carne em feiras, até nos supermercados, né, onde a carne é embalada a vácuo, nesse método aqui que nós temos, né, o bacon, a carne bovina, e nós consumimos dessa maneira ainda. Mas é mais comum o uso da geladeira, porque se tornou acessível, então, para muitas pessoas, né? Quase todas as pessoas possuem uma geladeira em casa para conservar os seus alimentos, principalmente a carne. A2. Vocês deveriam, então, preencher o quadro com o nome de um aparelho e a sua utilidade. Aqui é a resposta pessoal de vocês, né? Mas, por exemplo, micro-ondas. Para que o micro-ondas serve? Para aquecer ou cozinhar alimento. Outro exemplo, a geladeira, para conservar os alimentos. Aspirador de pó,
para limpar a casa, certo? Essas são sugestões se você não conseguiu realizar essa atividade aqui, então. O nome do aparelho e a sua utilidade, ou seja, para que ele serve, ok? Temos também mais um desafio que vocês deveriam fazer, que é observar a ilustração de abertura e levar com um lápis de cor azul os cataventos de energia eólicas azuis ao hospital. Era para vocês prestarem atenção para não fazer o caminho mais longo, nem passar 2 vezes por cima do mesmo fio. Turma, quando ele fala para não passar por cima do mesmo fio, vocês terão que tomar cuidado. Por exemplo, você vem aqui, 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 e aí você quer retornar e ir para cá. Você está passando por cima do mesmo fio. Se vocês perceberam aqui, vocês irão levar o catavento azul até o hospital, só que vocês já levaram o catavento verde à prefeitura, se eu não me engano. Então, vocês terão que tomar um cuidado para não passar em cima do mesmo fio que leva a energia verde até a prefeitura, certo? Então, não pode passar 2 vezes no mesmo lugar. Se tem já a cor verde, não pode passar azul em cima. Vai ficando cada vez mais difícil, né? E outra coisa importante é que o desafio é vocês levarem a energia pelo lugar mais curto, porque assim ela fica mais eficiente, certo? Muito bem. Então, retornamos aqui à página em que nós estamos e já realizamos, então, as atividades, conferimos. Vamos ao assunto de hoje, então. E o nosso tema 2 é a iluminação das ruas. Como chegou a eletricidade e as cerca de 160 anos, 200 anos atrás, não eram todas as ruas que eram iluminadas, até porque antes de chegar à iluminação elétrica, as ruas também eram iluminadas com lampiões a gás, lampiões a óleo, a querosene, lamparinas. Vamos ver aqui, a prof preparou e separou algumas imagens para vocês conhecerem, então. As casas e as ruas eram iluminadas por esses tipos de lampiões. Temos aqui um exemplo, uma imagem de um lampião a gás, bem antigo, então utilizava-se combustível gás para que conseguisse a energia e a iluminação de um local. Mas como vocês conseguem perceber, era pequeno, iluminava um pouco espaço, né? E aqui nós temos também o lampião a querosene, um tipo de combustível também que queimava e produzia então a luz, certo? Nas casas, era comum as pessoas terem essa lamparina, aonde também era através de um combustível que esse pedacinho de algodão aqui que vocês estão vendo queimava esse combustível ou alimentava ele e ele produzia então a energia, a luz para iluminar aquele ambiente em que ele estava. Aqui na próxima imagem, nós temos alguns exemplos e alguns modelos de postes, de lâmpadas que nós tínhamos no passado. Hoje em dia, nós encontramos em algumas cidades como decoração, não é mesmo? Às vezes vocês viajam, até mesmo em algumas ruas vocês encontram esses postes, eles iluminam, só que não iluminam mais como era antigamente, com gás, com querosene. Eles agora estão ligados à energia elétrica, mas possuem o mesmo formato, o mesmo modelo, mas com um ato decorativo, certo? Para decorar mesmo, ok? Conhecemos um pouquinho, então? Agora sim, vamos para a iluminação das ruas. Vamos ver com a prof, então, esse multimídia para ficarmos por dentro do assunto? Vamos lá. Iluminação em diferentes tempos. Aqui na tela para acender o lampião de 200 anos atrás. Clique na tela para acender os lampiões de 150 anos atrás. Clique na tela para acender as luminárias de 100 anos atrás.
Clique na tela para acender as luminárias atuais. Você percebeu as mudanças na iluminação e as suas consequências na vida das pessoas? Há 200 anos, os lampiões eram abastecidos com óleo de azeite e tinham uma luz fraquinha. Por isso, as pessoas evitavam andar à noite pelas ruas. Há 150 anos, os lampiões eram a gás e tinham uma luz um pouco mais forte. Assim, algumas pessoas começaram a andar à noite pelas ruas. Há 100 anos, as luminárias elétricas clarearam ainda mais as ruas, permitindo que mais pessoas pudessem passear e se divertir à noite. Atualmente, na maioria das ruas brasileiras, as luminárias elétricas permitem às pessoas circular e se divertir à noite. Perfeito, muito bem. Então, voltando aqui para o nosso livro, é bem importante nós percebermos, né, essa iluminação em tempos diferentes e ver como é atualmente. Sem a iluminação pública, então, o trânsito de pessoas e automóveis à noite seria mais difícil e perigoso, certo? Então, atualmente é comum nós vermos nas ruas postes com lâmpadas que acendem e apagam automaticamente. Mas há mais de 200 anos, as ruas das grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, recebiam uma fraca iluminação gerada por lampiões a óleo, como o vídeo explicou para nós, né? E é importante nós também falarmos do desenvolvimento, né? Então, há cerca de 200 anos atrás, as pessoas não conseguiam passear na rua à noite ou ter movimentação durante a noite, porque era escuro e perigoso. E com o avanço tecnológico, ainda continua se desenvolvendo, né, turma? E transformando aspectos da vida cotidiana. Então, no passado, as pessoas, os lampiões a óleo foram substituídos por lampiões a gás. Já foi uma evolução. Em seguida, por lâmpadas elétricas, e nos dias atuais, as lâmpadas tradicionais estão sendo substituídas por lâmpadas eletrônicas, já não é, e nem se compara com o que as pessoas tinham antigamente. Em geral, feitas de LED, uma tecnologia recente, que tem maior durabilidade e o menor consumo de energia também, né? Então, as coisas ainda estão evoluindo. E cerca de 160 anos atrás, as ruas de algumas cidades brasileiras começaram a ser iluminadas por lampiões a gás. Os postes com lâmpadas elétricas começaram a ser instalados há cerca de 100 anos, e durante um tempo a iluminação a gás e a eletricidade coexistiram, até que as lâmpadas elétricas predominaram, porque não exigiam um funcionário para acender e apagar cada uma delas todos os dias. Então, quando chegou a iluminação elétrica, a gás não deixou de existir, ela ainda existiu junto com a eletricidade. Mas como as pessoas foram vendo que era muito mais fácil, que não precisava ter alguém para apagar e acender todos os dias, aí ela foi substituída de vez, então, pela eletricidade. O controle do horário de funcionamento passou a ser feito por uma central de abastecimento de energia, porque ainda não tinha a tecnologia que nós temos hoje, onde ela acende e apaga sozinha, dependendo da luminosidade natural do dia, né? Ou seja, quando começa a escurecer, ela já acende automaticamente. E assim também, quando o dia está amanhecendo, ela apaga. Aqui nós vemos, e o livro traz para nós, a imagem de pessoas escravizadas acendendo o lampião de azeite de peixe. Isso mesmo. E essa imagem é a coleta de esmola para as irmandades dos irmãos pedintes. Como eles utilizavam o óleo de peixe para acender e iluminar as ruas, então pensa como o extrativismo animal existia naquela época já, né? Os peixes, e principalmente em alguns casos, o óleo da baleia também era utilizado para acender os lampiões. Então, eles já caçavam
os animais para poder então iluminar as ruas à noite. E é importante, turma, você sabia? As lâmpadas que funcionavam a gás e a querosene, que eram combustíveis, eram muito inflamáveis, porque elas pegam fogo. Isto é, pegavam fogo com facilidade e às vezes até explodiam. Isso mesmo, o uso de querosene trazia riscos de incêndio e explosão, mas que a eletricidade também deve ser usada com cautela. Não é porque não tem risco de explosão, mas a gente sabe que pode levar choque. E mal utilizada também pode causar incêndios e grandes problemas. Temos também aqui uma imagem da rua com postes de iluminação a gás. Aqui fica, essa imagem era da ladeira de São Bento, em Salvador, lá na Bahia. Já a próxima é uma iluminação pública, no bairro da Liberdade, em São Paulo, em 2016, já com lâmpadas elétricas, com tecnologias mais recentes. Ok, turma? Perfeito, então falamos um pouquinho sobre esse avanço da eletricidade. A prof vai explicar para vocês então o que vocês farão na aula de hoje. Vocês irão olhar, analisar com calma, com cautela, essas linhas do tempo. Vocês irão comparar como mostra cada tipo de iluminação pública que foi instalado nas cidades de Recife e São Paulo. E depois vocês vão reescrever, corrigindo apenas as partes incorretas das frases, de acordo com essa linha do tempo, certo? Para vocês verem que no Brasil a eletricidade chegou em épocas diferentes em determinadas regiões. Ela foi se espalhando conforme os anos foram se passando, ok? E o desafio da abertura? Vocês irão, novamente, com um lápis vermelho agora, ligar os cataventos de energia eólicas vermelho à escola, prestando atenção nas mesmas dicas de sempre. Não podem passar pelo mesmo caminho duas vezes ou pelo mesmo fio, como vocês estão conduzindo eletricidade, e nem passar duas vezes por cima do mesmo, ok? Desculpa, e irem pelo caminho mais curto, certo? Muito bem, turma, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho, ver, conhecer sobre a história da iluminação nas ruas. Um beijo para todos vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula.